Meu nome é Raimundo Alves de Araújo, eu sou professor de História, tenho essa coleção aqui de estátuas de divindades, de santos e etc., onde eu procuro fazer um levantamento das principais divindades do planeta Terra, principalmente do Ocidente, né, da cultura judaico-cristã. Aí eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, contando um pouco das minhas reflexões acerca do emolduramento, do nascimento do cristianismo, da nossa religião cristã. Primeiramente, a gente sabe assim que a religião ela é uma demanda, como é que eu posso dizer, uma demanda do espírito humano. Do espírito humano, segundo Richard Dawkins, né, um cientista, se eu não me engano, é britânico, autor de um livro clássico famoso chamado Deus, um delírio. O ser humano tem, na sua, entre aspas, na sua programação, a necessidade de construir, de ficcionar, de inventar uma divindade. Aí eu vou tentar mostrar a partir das estátuas, né? As primeiras divindades humanas que espelharam os alicerces da cultura ocidental vieram da região do Crescente Fértil, da Babilônia, da Mesopotâmia, do Egito, da Pérsia, que hoje é o Irã, o Iraque, etc. Aí, principalmente aqui do Egito, eu tenho essa divindade aqui, esse aqui é o deus egípcio Horus, filho de Osíris e de Ísis. Por isso ele tem era representado nas pirâmides, está cheio de imagens e de estátuas desse deus, né? Um homem com a cabeça de águia. Simbolicamente, essa cabeça de águia, que não queria dizer necessariamente que Osíris era um ser tão estranho como a gente pode ver aqui. Isso quer dizer que ele tinha, vamos dizer assim, a mente, a capacidade, a argúcia, a percepção de uma águia. Por isso essa simbologia. Aí a partir da religião egípcia, você vai ter o mundo grego, naquela caldeamento cultural todo na região lá do mundo antigo, do mundo clássico. Aí a cultura grega vai desenvolver o deus que a gente conhece como Zeus, o pai da humanidade, o filho de Cronos, o criador do céu, da terra e dos seres humanos. Aqui eu não tenho uma imagem de Zeus, mas a gente tem essa reprodução artística de uma estátua que tinha mais ou menos de 3 a 4 metros de altura, que ficava na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, e foi destruída pelos cristãos na conversão da religião antiga para a religião cristã. Então veja como essa imagem é fabulosa. A curiosidade excêntrica que eu queria chamar a atenção é justamente a semelhança entre Zeus e o nosso Deus, o Deus judaico-cristão que está na Bíblia, o Jeová. Fisicamente ele lembra muito não só Jesus Cristo, mas o pai de Jesus, Jeová, pela sua característica física, a barba, o cabelo sai menor um pouco, né? Aí a gente tem aqui o próprio Jesus, veja como lembra Zeus, ó. O Zeus grego. Aqui é claro que houve uma fusão, uma metamorfose cultural, uma metamorfose de crenças, de crendices para emoldurar a espiritualidade ocidental, a espiritualidade cristã. Aí a gente tem aqui uma outra simbologia que lembra a estátua de Zeus, só que como o nosso Deus ele tem a trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí na fusão disso, nessa fusão, a gente tem a simbologia aqui do pássaro, da águia egípcia, certo? O Deus sentado com o globo na mão, com o destino da humanidade nas mãos, o destino do universo nas mãos, e no caso, por conta dessa ambiguidade promíscua do cristianismo, que não dá uma resposta definitiva sobre se Jesus é um Deus, ou Jesus é filho de Deus, ou ele é as duas coisas. Se ele for as duas coisas, se ele for um outro Deus, nós não somos uma religião monoteísta. Nós teríamos dois deuses. Então, sendo assim, a religião cristã iria contradizer a própria Bíblia Sagrada, o livro sagrado dos cristãos, né? Se nós acreditarmos que Deus é um, Jesus é outro, então Jesus seria humano? Se ele é humano, então os atributos divinos colocados nele pela Bíblia seriam engodos, seriam embustes, são questões espinhentas para a gente discutir, né? Então, nós somos politeístas ou monoteístas? Essa é a tradição, né? Aí na conversão do continente, a região de Roma, do continente europeu, antes mesmo dele receber esse nome, né?
Quando o judeu Yeshua, ou Jesus, saiu pregando uma nova interpretação do livro sagrado dos Hebreus, da Torá, né, da Torá judaica, ele não foi aceito pelos seus pares, foi repudiado pelos judeus, e não foi aceito pelos romanos e acabou, como todos sabem, morto na cruz. Então, aí uma singularidade foi quando o cristianismo, como sendo uma religião que prega o perdão, a conformação do homem com a sua miséria, com a sua condição de pária, de escravo, de prostituta, enfim, os sofredores daquela sociedade romana altamente guerreira, opressiva, uma sociedade violenta, que desprezava o espírito humano, que desprezava o perdão, o fraco, etc. Então a ideologia presente na religião que se formou a partir de Paulo de Tarso, né? E tomando como exemplo esse homem que foi colado à figura mítica da tradição egípcia e da tradição grega, do deus grego, né, do Zeus, do Hércules e etc. Aí nós vamos ter uma religião altamente propícia para fomentar um processo civilizador de conformação do homem para com a sua sociedade. Perfeito para uma Europa caótica do tempo da Idade Média, que estava se adentrando depois da queda do Império Romano, né? E a maior civilização do mundo antigo, do mundo ocidental, foi Roma. Aí a gente vê a conversão dos romanos para essa nova religião. Esse exemplo desse santo é perfeito. Santo Expedito, um soldado romano que largou a espada e empunhou a cruz e a pena. Ou seja, de certa forma, a rendição de Roma à ideologia religiosa do cristianismo, mas ao mesmo tempo uma rendição do cristianismo ao imperialismo romano. Um outro exemplo cabal disso, que a gente pode apontar aqui, veja aqui o São Miguel Arcanjo, essa imagem é maravilhosa. O São Miguel Arcanjo com a balança do julgamento, a espada da justiça nas mãos, ao mesmo tempo vestido com a indumentária de um soldado romano pisando sobre o demônio, sobre o anjo decaído, sobre Lúcifer, sobre o diabo, que eu vou já falar um pouquinho sobre ele. E aqui essa balança era também da mitologia egípcia, né, na questão do julgamento da alma dos pecadores e tal, no tribunal de Horus, e etc. Né? É outro exemplo cabal. Então, quando a igreja forjou, inventou a crendice em torno desse ícone, né, dessa figura, vamos dizer assim, uma figura que funciona como um farol moral para a humanidade, um farol que conduz as almas dos indivíduos vivos, né, que conduz a moralidade, que conduz as crenças numa região da paz, na direção da tolerância, na direção da conformação do homem com a sua condição social. Né? Então a igreja conseguiu inventar essa figura, forjar uma crendice baseada, amalgamada com as superstições do mundo antigo, com as religiosidades do mundo antigo, mas inserido dentro de um contexto já europeu e já medieval, né? Que vai culminar, por exemplo, com a figura de um ícone como esse, né? São Francisco de Assis, que é a negação da guerra, a negação da violência, a pregação da tolerância, do amor ao próximo, do amor até à natureza, né? E etc. e tal. Aí nós vamos ter a religião se moldando para dois preceitos fundamentais. Ela é uma ferramenta pedagógica dos seres humanos, dos governos, das famílias, para moldar o indivíduo, a criança, para fazer dela um adulto mais tolerante ou mais submisso, depende do ponto de vista. Mas isso não foi o bastante. Aí foi preciso a igreja inventar o Cristo, aí depois o anticristo, o contrário a todas as virtudes, que está ele aqui subjugado, o anjo decaído, Lúcifer, que seria um farol negativo, um farol negro, um farol que iria impulsionar as pessoas na direção do bem, mas mostrando para elas tudo de ruim que aconteceria com castigo para quem não seguisse os preceitos da religião e etc. Né? Aí a questão principal era os tabus que emolduraram a moralidade, a sexualidade, se tornaram uma camisa de força sufocante para os indivíduos cristãos da Europa feudal. Se tornou uma ideologia e uma religião contrária à ciência, ao pensamento livre, à liberdade de desenvolvimento humano, ao progresso e tudo mais. Foi preciso uma revolução na economia, que é o capitalismo, né? O
capitalismo comercial e depois industrial, e uma revolução nos costumes, que é o liberalismo burguês, que é o iluminismo, que é o renascimento para libertar os indivíduos e construir, a partir da Europa, uma cultura moderna que possibilita a emancipação do homem e a crença do homem, do ser humano, no seu próprio potencial que gerou o mundo moderno. É isso aí, meus amigos.